única coisa que o faria ser escravo por toda a sua vida seria o amor. Ele teria que amar. E aqui a palavra é clara. Porém, se aquele servo disser: eu amo ao meu senhor, amo a minha mulher, amo os meus filhos, não quero sair fora, eu quero servir nessa casa para sempre. Nesse caso, então, o seu senhor o levaria à porta da casa, diante dos juízes, diante das autoridades, e furaria a orelha daquele homem, daquele servo, com a sovela. E ele serviria para sempre na casa daquele senhor. Queridos, é uma dor. Eu sei, nunca furei a orelha, mas provavelmente tem uma dor. E esse procedimento é um símbolo de Jesus. Jesus se fez homem, se tornou filho do homem. E ele amou o Pai. Mas ele não somente amou o Pai, mas ele amou também a sua noiva, a sua igreja. Ele amou os filhos de Deus. Ele amou a sua família. E ele se entregou na frente dos juízes, não para ser a sua orelha furada, mas suas mãos, os seus pés, o seu corpo, o seu lado foi traspassado com uma lança, para dizer que ele seria servo do Pai, servo do Deus vivo para sempre. Vamos ler a palavra do Senhor em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Nosso tema de hoje é Jesus Cristo é o Senhor. Amém? O mundo há de render-se a Ele. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 1, diz assim. Todos acharam? Diz Filipenses 2, a partir do versículo 1, diz assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo, ou por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Nós gostamos muito desse texto, não é verdade? Nós gostamos de ler esse texto, nós fazemos menção desse texto. E o apóstolo Paulo escreveu, e essa parte quando diz que ele recebeu o nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é maravilhoso para o nosso coração. A gente se alegra em ler esse texto, em fazer menção desse texto. Mas nós não podemos esquecer de que antes de Jesus Cristo ser declarado Senhor, antes de Jesus Cristo receber o nome que está acima de todo nome, ele fez algumas coisinhas interessantes. E nós vimos, inclusive, domingo retrasado, que ele tomou a forma de servo. Jesus se humilhou.
Jesus se despiu da sua glória, se esvaziou e tomou a forma de servo. E é isso que nós vemos aqui no texto. Ele tomou a forma de servo. Ele tomou a forma de um escravo. Ele tomou a forma mais humilde, talvez mais baixa do ser humano, para que pudéssemos nos elevar, a um nível de glória muito maior em Cristo Jesus. Então, esse texto, quando nós lemos, ele não é simplesmente uma declaração do senhorio de Cristo, mas o seu contexto está dentro de uma exortação que Paulo está fazendo para a igreja. Paulo está chamando a atenção da igreja, Paulo está admoestando a igreja, ensinando a igreja a viver uma vida semelhante à vida de Cristo, com atitudes iguais à de Cristo, com sentimentos iguais ao de Jesus, com atos, com comportamentos, com pensamentos, com forma de pensar iguais à do Senhor Jesus. Então Paulo exorta a igreja ali, em Filipos, dizendo: não façam nada por partidarismo, não façam nada por contenda, não façam nada por vanglória, para se gloriarem, para se encherem, para se envaidecerem. Não faça nada, nenhuma coisa por esses motivos, mas façam por humildade, com uma atitude humilde, com uma atitude de quebrantamento, com uma atitude de servir. Tenham o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Um sentimento que não foi apenas sentimento, mas que se tornou em atitudes, que se tornou em ações. Porque não basta só a gente ter sentimento, não basta só a gente ter um pensamento, não basta só a gente ter um conceito. Nós precisamos de atitudes. Amém, igreja? De fazer, precisamos sim palavra, mas também de ações, de executar ações. Jesus Cristo é o verbo, Jesus Cristo é o logos, ele é a palavra, mas ele também se fez carne. Ele não é somente a palavra, não é aquele somente que fala, mas é aquele que age, é aquele que faz. E Cristo deu várias e várias demonstrações que ele não é só de palavra, ele é aquele que faz. Ele é aquele que vem e que morre em nosso lugar. Ele é aquele que dá a vida pelo seu povo. Veio para o que era seu. Os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Louvado seja o nome do Senhor. Esse sentimento se tornou em ações. Ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, se tornou semelhante aos homens e ele foi obediente até o dia da sua morte. E não foi uma morte qualquer, foi a morte mais humilhante e provavelmente cruel que possa existir, que é a cruz. Ele morreu na cruz. Ele foi obediente. Aquele que deveria ser obedecido foi obediente. Ele morreu. Morreu para a sua vontade. Morreu para o seu querer. O querer dele era o querer do Pai. Era o que ele queria. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Jesus vem a esse mundo sendo Deus, não teve por usurpação, dizendo, porque eu sou Deus, então, peraí, não é só essa, não é só o Senhor que resolve as coisas, não. Sou eu também tenho minhas vontades, eu também tenho a minha vida. Jesus não fez isso. Jesus se humilhou e se tornou obediente. Desde pequeno, a Bíblia diz que ele era sujeito aos pais. Ele era sujeito aos pais. Obedeceu aos seus pais, obedeceu à lei, obedeceu às autoridades, até mesmo quando ele foi julgado de uma forma totalmente, um julgamento terrível, que fizeram com ele, cheio de testemunhas falsas, cheio de mentira. E Jesus se submete, ele está ali obedecendo. É por isso que a Bíblia diz que ele foi até o matadouro como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele foi ali para ser tosqueado, tiraram a lã toda dele. E ele quieto, mudo, sem dar uma palavra. Pilatos disse, você não sabe que eu poderia te condenar? Ele disse, nenhuma autoridade você teria se não fosse dada por meu Pai. Então Jesus se submeteu à cruz,
Pedro puxou a espada, Jesus disse, segura a tua espada. Se eu quisesse, eu rogaria ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Mas eu estou aqui para me submeter, para obedecer àquilo que o Pai colocou. Então Jesus foi obediente. E o apóstolo Paulo detalha nesse texto algo que ele espera da igreja. Algo que ele esperava dos irmãos. E ele vai dizendo a partir do versículo 12, em Filipenses 2, a partir do versículo 12 até o 18. Ele vai detalhando. Ele diz assim, pois... Ele dizendo assim, pois, assim como Cristo fez, assim como Jesus falou e fez, assim como Jesus tinha esse sentimento, agiu, assim como foi o comportamento dele, as ações dele, assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. No verso 14 ele diz, fazei tudo sem murmuração nem contendas. Sem murmuração nem contendas. Graças a Deus aqui não tem isso, né? Nem murmuração, nem contenda. Ninguém aqui murmura, ninguém contende. Não é verdade? Amém? Assim seja. Glória a Deus. Como diz o pessoal que passa na Topic, queira a Deus. Né? No verso 15 diz, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Olha que coisa. Paulo está dizendo, façam todas as coisas, sem murmuração, sem contendas, desenvolvam a vossa salvação com temor e tremor, preservem a palavra da vida. Preservem, se tornem obedientes, semelhantes a Jesus no meio de uma geração corrompida, no meio de uma geração perversa, pervertida, que perverte o direito, que cria as suas leis para dizer, essa agora é a lei e eu vou fazer assim. É isso que se chama perversão. É esse tipo de perversão que a palavra está se referindo. De que muita gente perverte o direito, perverte a lei, perverte as normas. Para quê? Para poder dizer, eu estou dentro das normas. Por quê? Porque eu mesmo criei a minha norma. Olha que maravilha. Olha que beleza. É por isso que esse mundo está do jeito que está. Porque cada um faz suas leis e diz, essa é a lei, essa é a minha. E ele vai viver. E quem quiser que segure seu reggae. Porque eu vou viver assim. Então, no meio dessa geração, a coisa é complicada. Porque a geração se torna desobediente, insubmissa. Uma geração rebelde. Uma geração que faz o que quer, que não dá ouvidos à palavra do Senhor. É isso que o Senhor está falando por meio de Paulo. E ele diz também, façam tudo sem murmuração e sem contenda. Resplandeçam como astros no mundo. Resplandeçam como astros no mundo. Ele não está dizendo aqui para você ser youtuber, não. Para você ser um astro. Para você ser uma celebridade. Para você ser um artista. Não é isso que a palavra está dizendo. Resplandeçam como astro. Deus criou os astros. Deus criou os luzeiros, o sol, a lua, as estrelas. Está lá claríssimo em Gênesis, que é para estabelecer as épocas, para que os homens possam se guiar pelas estações, para que estes astros possam guiar. Se você for perceber, o evangelho, eu não sou TT Espíndola, mas o evangelho, meu amor, está escrito nas estrelas. Só não dá para dar aquele agudinho dela, né? Meu amor! Olha aí, Ângela aqui, que vai lá, né, Ângela? Olha aí, olha a intérprete. Aleluia. Aí, Ângela Espíndola. Glória a Deus. Então tá lá. Tá escrito.
Está escrito. Então, a minha vida e a sua é para iluminar. A minha vida e a sua é para dizer quando o dia começa, quando o dia termina, quando é lua cheia, quando é lua nova. A posição dos astros. Muitos navegadores do passado se guiaram pelos astros, pelas estrelas. O verdadeiro cristão precisa ser um guia nesse mundo perdido, pervertido, sem Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, infelizmente, o que temos visto é que tem muitos crentes que estão se tornando astros, não é? E hoje, com a internet, todo mundo vira celebridade. Não é? Não é verdade? É fácil virar celebridade. Você inventa uma dancinha, faz um negócio lá e pronto. Você está cheio de gente te seguindo. E às vezes a pessoa fica até meio arrogante. Uma vez eu vi uma criatura que ela estava dizendo, reclamando num lugar, que ela foi comprar, me tratem bem, porque eu tenho 70 mil seguidores no Instagram. Eu disse, olha. É mole, velho. Dá até para entrar em ônibus. Pega assim o Instagram, bota assim o celular, faz assim, o motorista vê. Ah, pode entrar. Pega ônibus até de graça. Uber é de graça e tudo mais. Da carteirada agora é instagramada. Que você dá agora não é mais carteirada. Olha que beleza. Né? Mas muitos cristãos estão se tornando celebridades. Mas celebridades não para guiar ninguém, não para abençoar a vida de ninguém, mas para mostrar escândalo. Não estão sendo luz, não estão sendo sal da terra, não estão abençoando a vida dos outros, mas estão atrapalhando. Outros estão tomando dinheiro, outros estão vendendo ilusão, outros estão vendendo revelação, pedaço no céu, loteamento, na glória. Se você quiser comprar um terreno onde a rua é de ouro, a sua oferta tem que ser maior. Se for rua de prata, é um pouco mais, um pouco menos, melhor dizendo. Então nós estamos vendo isso, pessoas que estão apontando para o caminho errado. E tem muita gente deixando de seguir a Jesus, muita gente tropeçando, porque muitos de nós cristãos não estamos sendo sal da terra, luz do mundo, não estamos sendo sol, lua, astros, não estamos brilhando para guiar as pessoas, para iluminar a vida das pessoas. Por isso, Paulo diz, preservem a palavra da vida. Guarde a palavra da vida. Deus tem falado ao nosso coração. Deus tem tratado conosco. Mas muitas vezes a gente vem aqui, ouve uma palavra e cai fora. Às vezes a gente pega em casa, lê a Bíblia e parece que já não leu, foi embora. Porque lê, mas não pratica. Lê, mas não vive. E vamos vivendo a vida de qualquer forma, não preservando a palavra da vida, que Paulo exorta aquela igreja dizendo a palavra da vida para que no dia do Senhor, no dia da vinda de Cristo, o trabalho que nós tivemos não tenha sido em vão. Oh, como é triste, como é doloroso você ministrar a vida de uma pessoa. Como eu falei hoje pela manhã aqui, nós muitas vezes passamos por dores, nós passamos por sofrimento, nós passamos por privações para levar Cristo à vida de muitas pessoas e depois aquela pessoa simplesmente não faz caso daquele sofrimento. Não faz caso da mesa do Senhor, da ceia, não faz caso da vida de Cristo na vida dos irmãos, não faz caso da palavra, não faz caso da pregação, não faz caso de nada. Não leva em conta. Não leva em conta. E o final é trágico. No dia do Senhor, muitos serão reprovados. E é isso que a palavra está dizendo, é isso que Paulo está dizendo. Olha, para que o nosso trabalho não seja em vão, a gente não tenha corrido em vão. Jesus tomou a forma de servo e foi exaltado por Deus com um nome soberano, um nome acima de todo nome. E Ele nos chama para que sejamos glorificados com Ele. Amém, igreja? Para sermos glorificados com Ele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos andar como Ele andou. A Bíblia é muito clara quando diz que aquele que diz estar nele deve também andar como Ele
andou. Louvado seja Deus. Seguir pelo mesmo caminho da humildade, da obediência, da seriedade. Então, nesse primeiro momento, a gente vê que essa palavra não é só algo para dizer que Jesus é o Senhor, mas que existe todo um caminho até Jesus se tornar o Senhor e que existe também todo um caminho para mim e para você, para que a gente possa reinar com Cristo, para que a gente possa ser glorificado com Cristo, para que a gente possa se tornar semelhante a Ele, mas nós precisamos andar como Ele. Por isso ele diz, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia aí, me siga. Siga-me, siga-me. Tome sua cruz cada dia. Tomou a cruz, é porque vai morrer. Ninguém toma a cruz para brincar, não é? Toma a cruz, contextualizando, aquela palavra está mostrando aquilo que eu sempre falo aqui. Se você visse alguém naquela época carregando uma cruz, é porque ela ia morrer. Então Jesus disse, tome a sua cruz, morra diariamente, morra para a sua vida, morra para aquilo que você quer, mas que não é a vontade de Deus, porque Jesus fez o mesmo. Morreu para a sua vontade, para fazer a vontade do Pai. Porém, algo interessante e muito superior, aqui também nessa palavra, e que vai nortear o caminho da humildade, o caminho da obediência, o caminho do autoesvaziamento, e que é uma coisa maravilhosa, que é o amor pelo Senhor. Não dá para se esvaziar, não dá para se humilhar, não dá para obedecer se nós não amarmos verdadeiramente ao Senhor. Amém? Precisamos do amor. Sem amor ao Senhor, nenhuma destas coisas vai acontecer. Seremos meramente religiosos tentando fazer algo parecido com crente, parecido com cristãos. O que o crente faz? Ele vai à igreja. Ele vem aqui nesse espaço que muita gente chama de igreja, a gente chama de casa 5, chama de salão, não é o salão do reino, mas é um salão, né? Aqui que a gente está. E ele vem para o culto. É isso que o crente faz. E o que o crente faz no culto? Ele ora, ele ouve a palavra, ele ouve a pregação, ele canta. Só falta dizer que ele pula, ele roda, ele faz requebradinho. Não, mas ele pula, ele canta, né? Ele ora, ele ouve a palavra. E isso é coisa de crente. Ele frequenta a igreja. Crente não xinga. Não é verdade? É ou não é? Ou tem alguns irmãos aí que estão com a boca precisando lavar no sangue de Cristo? Ei! Crente não mente. Ainda mente? Ainda não mente, crente? Ou já, isso aí já era, não precisa mais não? Né? É coisa do passado, né? É de agora? É? Ah, então, glória a Deus, que maravilha. Hein? É crente da Shopee, né? Que mente. Amados, o que é isso que é amor ao Senhor? Isso é religiosidade. E que por um lado é bonzinho, é legal. Você fica parecendo crente. Mas às vezes o que acontece? Quando é algo meramente formal, algo meramente de uma religiosidade, essa pessoa vem para cá e ela já sabe tudo o que o crente faz, porque ela já está há muito tempo na igreja, não é? E aí chega aqui, ela já sabe. A paz do Senhor, irmão. Né? Ouviu alguma coisa? Glória a Deus, aleluia. Sentou, orou, cantou, que maravilha. Na hora de orar, fecha o olho, alguns fecham, fica assim também, olhando. Sabe fazer tudo. Mas, se ela não tiver amor pelo Senhor, ela vai ser uma pessoa meramente religiosa. E ela não vai ter a Cristo como seu Senhor. Ela vai simplesmente ser, talvez até obediente em algumas coisas. Mas o coração dela está assim, se eu pudesse.
eu fazia outra coisa. Se eu não fosse para o inferno, hoje eu ia arregaçar. Nesse carnaval eu ia até o chão. Eu ia quebrar até o chão. Se não fosse o inferno, eu não sei não. Eu acho que eu já tinha me jogado, né? E tem aqueles que dizem assim, eu tenho que ser crente. Mas quando tem uma vontade assim, aquele desejo forte no coração, muitas vezes ele vai. Diz, não, é só uma vezinha. É só um tinquinho de nada. E ele vai lá e faz e pratica. Aí ele vem para o culto e diz, Senhor, me perdoe. Deus, eu pequei. Mas, Pai, o Senhor sabe, né? Vai continuar. Eu errei, mas eu prometo que não vai ser só essa vez. Eu vou continuar fazendo. E é isso que muitas vezes acontece. Aquela pessoa, ela é crente, mas ela vai vivendo uma outra vida, uma vida paralela. Uma vida bem parecida com o mundo lá fora. E às vezes até aqui dentro também. Mas normalmente ela vai vivendo assim. E vai vivendo. Ela come do fruto, mas não morreu. Eu disse, comi, não morri. Eu peguei da árvore que Deus disse que eu ia comer, e se eu comesse eu morreria, e eu não morri. E ele vai continuando naquela vida de pecado. Hoje é um pecadinho, hoje é outro, amanhã é um adultério, amanhã é uma mentira, amanhã é um ato de violência, amanhã um desrespeito, uma insubmissão, um falar mal, um fofocar, um murmurar. Outro dia disse, não estou mais afim de orar. Esse negócio de ir para a igreja, não quero ir não. E aí vai vivendo a vida. Aí depois, uma hora dessa eu apareço. E vixe, meu Deus, já tem, olha só, 3 semanas que eu não vou no culto. Os irmãos vão pensar que eu estou desviado. Eu vou lá para bater meu ponto. Para os irmãos não pensarem que eu estou desviado. Aí ele vem, aparece, glória a Deus, graças a Deus. Está pago, né? Parece academia, está pago. Próxima semana, se der, eu venho de novo. Não vou não. E tal. E assim vai vivendo a vida. Esse tipo de cristão, de crente, é um crente que não ama o Senhor. E para que Cristo seja o seu Senhor, o meu Senhor, eu preciso amá-lo. Eu preciso amá-lo. Mas não é um amor piegas, aquele amor que eu posso chegar e cantar e começar, Senhor, te amo, te amo, te amo, te amo, tu és tudo para mim, Senhor, eu quero mais do Senhor e tal. Não, mas é um verdadeiro amor. Em Êxodo, capítulo 21, Êxodo 21, do versículo 1 até o 6, tem algo interessante para a gente meditar. Êxodo 21, do verso 1 ao 6, diz assim, são estes os estatutos que lhes proporás. Isso aqui é Deus falando com Moisés para propor aos filhos de Israel, que haviam saído do Egito, um povo que não tinha lei, não tinha norma, não tinha nada, tinham nações pagãs ao seu redor, e Deus começa a estabelecer uma lei para diferenciar aquele povo dos demais povos. Para dizer, vocês são um povo que eu escolhi, e vocês são especiais, não porque vocês são especiais, mas porque eu escolhi vocês se tornaram especiais. Para mim, vocês são diferentes. E eu vou te dar várias normas, vou propor muita coisa para vocês, para diferenciar vocês dos outros povos, para que todos possam perceber, e vocês mesmos possam perceber, que eu escolhi vocês para que vocês sejam uma nação sacerdotal. Uma nação santa, diferente para que as outras nações, para que vocês sejam luz para as outras nações. E ele diz, são estes os estatutos que lhes proporais. Se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º sairá forro, de graça. Se entrou solteiro, sozinho sairá. Se era homem casado,
com ele sairá sua mulher. Se o seu senhor lhe der mulher, se aquele homem que entrou ali para a casa daquele senhor como escravo, como servo, e aquele senhor dele der uma mulher para ele, diz aqui, e ela der à luz filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão de quem? Do seu senhor. E ele, no 7º ano, sairá sozinho. Porém, esse porém é maravilhoso, se o escravo expressamente disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não quero sair forro, então o seu senhor o levará aos juízes e o fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela, com um instrumento perfurocortante, vamos dizer assim, um instrumento perfurante, e ele o servirá para sempre. Os israelitas se tornavam escravos por vários motivos. Muitas vezes a impossibilidade de pagar uma dívida. E olha que a palavra de Deus, na mesma lei, diz, se o teu irmão estiver empobrecer, estiver sem condições, você irá acolher o seu irmão. Você não irá emprestar a ele a juros. Você não irá tirar vantagem do seu irmão, mas você vai cuidar do seu irmão. Você vai lhe emprestar, você vai ajudá-lo, você vai servir até que ele possa voltar a ter o que ele tinha. É isso que a palavra de Deus diz. Mas, em alguns casos, alguns israelitas, quando tinham algumas dívidas, eles se vendiam como escravo. Não olhe essa escravidão como a escravidão que nós vivemos aqui nos anos de 1800, 700, sei lá, de 1800 e tanto, não me lembro agora qual é a data, né, que eu não sou muito bom de história, não. Né? Mas, não olhe, não é a mesma coisa. Então, eles tinham impossibilidade de pagar uma dívida, eles se vendiam como escravos. E a lei dizia que eles poderiam fazer isso. E que se a pessoa também não pagasse a dívida, ela poderia ser levada como escravo. Ou seja, ela iria servir aquele senhor dela até que pagasse a dívida. E ao 6º ano, ao 7º ano, ele sairia forro. A dívida estava paga. Ou então algum parente podia pagar a dívida e resgatar ele. Ele não seria escravo para sempre. E no ano do jubileu também, quando havia a comemoração do jubileu, todos os escravos eram libertados. Todos eles eram libertados, vírgula, né? Eles eram liberados de pagar a sua dívida. E o Senhor ainda dizia assim, se você tomar um para pagar a dívida, como servo, como escravo, faltando pouco tempo para o ano do jubileu, não enrole. Não diga assim, não vou pegar não, né? Porque senão vou deixar passar o ano do jubileu para depois eu pegar essa pessoa como escravo. Não faça isso, que eu sou o Senhor. Ele vai clamar a mim e eu vou entrar em juízo com você. Porque muitas vezes era apenas por pouco tempo e aquela dívida era paga. E aqui a gente vê, alguns dos israelitas se tornavam escravos por conta de uma dívida. Ele podia se vender por conta de ter uma dívida também. Se ele se empobreceu, ele podia, se ele era filho de um escravo, como nós lemos aqui, ele também se tornava escravo, mas ao 7º ano ele era liberado. Muitas vezes, para restituir algo que havia sido roubado, ele se tornava como servo. A lei o colocava ele como servo até pagar aquilo que ele havia roubado, e aí depois ele era liberado. E aquele escravo saía forro, saía livre no 7º ano, e de graça, não pagava nada, não pagava resgate, nada disso. Se ele fosse casado, ele sairia, se o seu senhor tivesse dado uma esposa para ele, ele sairia também no 7º ano, mas ele sairia sem esposa. A esposa seria do Senhor, seria propriedade do seu Senhor. Não quer dizer que ele não continuaria casado com ela, ele continuaria casado com ela, mas ela seria propriedade do seu Senhor, e os filhos também. Mas uma coisa interessante é que a única coisa que o faria ser escravo por toda a sua vida
seria o amor. Nem se ele quisesse. Eu vou ser escravo a vida inteira, porque... Não. Ele teria que amar. E aqui a palavra é clara. Porém, se aquele servo disser, eu amo a quem? Ao meu Senhor. Amo a minha mulher. Amo os meus filhos. Não quero sair forro. Eu quero servir nessa casa para sempre. Eu quero viver aqui para sempre. Nesse caso, então, o seu senhor o levaria à porta da casa, às ombreiras da porta da casa, diante dos juízes, diante das autoridades, e furaria a orelha daquele homem, daquele servo, com a sovela. E ele serviria para sempre na casa daquele senhor. Somente o amor. Irmãos, eu fiquei pensando. Toma uma furada na orelha. Vocês mulheres, a maioria aqui as mulheres, tem alguns homens aqui também que já furaram a orelha, né? Esses crentes bola de neve aí, que já furaram a orelha, né? Eu não sei a dor que é isso não, irmão. E muita mulher talvez não saiba porque teve pequena, né? E não viu a dor chegar, só tomou a furada, chorou quando era criança, mas não viu a furada. Me dá uma agonia, irmão. Já pensou em enfiar um negócio aqui? Hein, Gerson? Já pensou? Teria coragem? Tomar essa furada? Eu também não vou não, irmão. Estou fora. Não dói, não? Pega a sovela aí, Josué. Pega a ponta da primeira corda aí. Só a ponta da primeira corda. Para a gente testar ali se Ivan vai sentir dor, né? Queridos, é uma dor. Eu não sei, nunca furei a orelha. Mas provavelmente tem uma dor. Tem uma dor. É um procedimento que de alguma forma é doloroso. Não, né? É um procedimento doloroso. E esse procedimento é um símbolo de Cristo. É um símbolo de Jesus. Jesus se fez homem. O Verbo se fez carne. Se tornou filho do homem. E ele amou o Pai. Mas ele não somente amou o Pai, mas ele amou também a sua noiva, a sua igreja. Ele amou os filhos de Deus. Ele amou a sua família. E ele se entregou na frente dos juízes, não para ser a sua orelha furada, mas suas mãos, os seus pés, o seu corpo, o seu lado, foi traspassado com uma lança, para dizer que ele seria servo do Pai, servo do Deus vivo para sempre. A Bíblia diz que Deus sujeitou todas as coisas nas mãos de Jesus, aos pés de Jesus, e quando todos os inimigos forem derrotados, diz a palavra que o próprio Filho se sujeitará ao Pai. Ele se sujeitará ao Pai. Ele preferiu ser traspassado na cruz, ser crucificado, por causa do amor ao Pai, por causa da sua obediência ao Pai, mas por causa do seu amor para conosco, por causa do seu amor para com as nossas vidas. Ele sofreu a dor. O que esses escravos passavam de dor era infinitamente menor do que o que Jesus passou ao ser traspassado na cruz, por amor à sua igreja, por amor ao Pai, por amor aos seus filhos. Eu pergunto para você, o que faz você obedecer? O que faz você se tornar obediente? O que faz você se tornar um servo que obedece? Você obedece às leis do trânsito, por quê? Por que você obedece às leis trabalhistas, às leis civis, às leis militares? Por que você obedece às leis do casamento, sendo fiel, cuidando da sua esposa, amando o seu esposo, se sujeitando, respeitando, honrando?
suprindo. Por que você sujeita a essas leis? É medo da punição? É medo da vergonha? É medo de ser exposto? Ou é porque você ama? Por que você obedece a Deus? Por que você serve a Deus? Por que você serve a Cristo? É porque você o ama ou porque você tem medo dele? Ou porque você tem medo do inferno? E a sua salvação é o seu maior seguro contra incêndio desse mundo? Eu não vou ser queimado no inferno. É medo de ir para o inferno? É medo, muitas vezes, de uma disciplina na igreja, de ser excluído, de ser disciplinado, de chegar e dizer assim, o irmão fulano está afastado da comunhão, porque pecados públicos a gente trata de forma pública. Pecados não públicos a gente trata no mano a mano. Vá lá sem vergonha, tome vergonha, seja crente, se conserte, estou orando por você, mas se você pisar fora da faixa, vai tomar um brocão. Não é? É por amor ao Senhor, é por reconhecimento da sua graça, da sua misericórdia. Hoje pela manhã a gente falou na ceia, e muitas vezes nós não consideramos o sofrimento dos outros filhos, muitas vezes não consideram os sofrimentos que seus pais tiveram e até hoje têm, para que eles possam ter o que têm hoje. Depois que eu tive filhos, eu amei muito. Meu amor por meu pai e por minha mãe triplicaram. Porque eu vi o que é um sofrimento. De criar filhos, de ter filhos. Amor ao Senhor. Reconhecer a graça, reconhecer o sofrimento de Cristo, reconhecer a sua bondade, a sua misericórdia. O que te leva a ser um cristão obediente? Eu sei que no primeiro momento nós temos muito medo do inferno. Eu não me lembro dos conteúdos da pregação que eu ouvi quando eu estava na praça, quando eu me converti, mas uma coisa eu lembro que o irmão dizia, quando estava pregando lá, ele dizia assim, você já se queimou com uma panela? Já queimou seu braço? Sabe a dor que é? Eu já tinha me queimado, eu sabia. O inferno é pior, eu digo, lascou. Estou acabado. Eu lembro disso. E aquilo foi uma das coisas que me motivou a dizer, poxa, o negócio é forte. Eu botava, várias vezes eu colocava a cabeça no travesseiro e dizia assim, se eu não acordar mais aqui amanhã, eu vou para onde? Eu vou para o céu ou vou para o inferno? E aí eu fazia algumas obras de caridade e aquilo ali eu dizia, agora eu estou no céu. Que maravilha. Aí daqui a pouco os meus pecados vinham, eu digo, estou lascado de novo. Eu preciso de salvação. E Cristo se apresentou para mim como Salvador. E depois eu comecei a andar com Ele. Até que eu comecei a perceber que eu já não estava mais servindo a Ele por medo. Eu estava servindo a Ele por amor. Por ver o quanto Ele é bom. O quanto Ele é bom. O quanto Ele é maravilhoso. Quanto a sua palavra nos fortalece, nos ajuda, nos instrui. Eu agradeço a Deus por ter me encontrado com 17 anos de idade. Eu agradeço a Ele, Senhor, isso é amor. O Senhor me encontrou no meio de tanta gente, tantos amigos, muitos que partiram por causa de droga, por causa de HIV, por causa de tanta coisa. Senhor, eu fiz tanta coisa ruim na minha vida, o Senhor teve misericórdia de mim. Hoje, quando eu paro e penso no amor de Deus, isso me liga cada vez mais a Ele. Jesus tomou a forma de servo, se humilhou, foi obediente até a morte, morreu na cruz por mim. Ele me amou, amou ao Pai, amou a sua igreja, amou a sua família. E isso enche o meu coração de alegria por poder fazer parte desse propósito. E é por isso que eu quero também seguir o exemplo de Jesus.
Eu quero colocar a minha orelha para ser furada todos os dias. Eu quero tomar a cruz e ser também traspassado, como foi Jesus, todos os dias. Negar a mim mesmo. Negar aos meus desejos pecaminosos. Os desejos que são lícitos, são bons, eu me jogo. Mas os desejos que não são agradáveis, não são edificantes para a minha vida, eu não quero para a minha vida. Às vezes a gente pensa que ser crente é um monte de não pode, não pode, não pode, não pode. Pelo contrário, é um monte de pode fazer um monte de coisa. Você pode comer de todas as árvores que tem no mundo, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Você pode comer da árvore da vida. E é dessa árvore que eu quero me alimentar todos os dias, que é Cristo. E eu sei que ser cristão é passar pela dor, é ter que furar a orelha, é ter que furar as mãos, os pés, sermos crucificados com Ele diariamente. Mas eu quero ficar na casa do meu pai como servo para sempre. E não combina ficar na casa do pai, se tornar servo para sempre, com um coração arrogante, orgulhoso, cheio de vanglória, fazendo as coisas por contenda, querendo se tornar astro, mas não astro para guiar as pessoas, mas astro para ser ovacionado, para ser visto, para ser glorificado, para ser seguido. Isso não combina com o reino de Deus, com o senhorio de Cristo. Contenda, murmuração, nenhuma destas coisas combina com o reino de Deus. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é uma admiração respeitosa e por Ele é o princípio da sabedoria. Mas o medo de Deus é para quem não conhece, é para quem não é filho. É para quem ainda não conheceu profundamente o seu amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 14 a 21, diz assim: E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor e aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo, no dia da vinda de Cristo, mantenhamos confiança. Não vamos ser condenados, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Amém? Esta é uma das maiores formas de reconhecer o senhorio de Cristo. É amor. Muitos, como nós lemos, toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Mas não pense que todos que irão confessar é porque são crentes em Jesus. Mas muitos condenados irão ter que confessar. Até o próprio diabo, até o próprio Satanás irá confessar: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Eu quero confessar que Jesus Cristo é o Senhor, mas dizendo: Senhor, eu te amo. E é por isso que o Senhor é o meu Senhor. Porque eu escolho viver para sempre na tua casa. Amém? Quantos aqui estão dispostos a ficar para sempre na casa do seu Senhor? Quantos estão dispostos a furar a orelhinha diante do Senhor? Amém? E dizer: Senhor, eu sou teu para sempre. Dessa casa eu não saio, da tua vida eu não saio. Eu quero isso para a minha vida. Vamos orar ao Senhor?
Fique de pé, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ter a Jesus Cristo como Senhor é um processo que envolve sofrimento. Mas vale a pena. Porque o amor cobre todas essas dores. Cobre todos esses sofrimentos. E assim servir a Cristo nem sempre vai te dar alegria, irmão. Nem sempre vai te dar alegria, irmã. Nem sempre vai fazer você feliz. Você ouviu o que eu disse? Seguir a Cristo, ter Jesus como seu Senhor, nem sempre vai te trazer alegria. Vai te deixar triste, com raiva, chateado. Mas vai produzir vida no teu coração. É assim. Você tem um pai maravilhoso, nem sempre você vai ficar radiante com isso. Porque o seu pai e sua mãe vão mandar você fazer coisas que você não quer fazer. Vão dizer para você não fazer coisas que você gostaria de fazer. Mas tudo isso é amor. É direção. É aquilo que eles já experimentaram, já viram que não serve. E que a gente orienta. Porque a gente sempre quer o melhor para os nossos filhos. Amém, igreja? E o sofrimento, ele é necessário. Ele vai ser necessário. Jesus Cristo aprendeu a obediência por conta daquilo que sofreu. Por conta daquilo que padeceu. E hoje, o Espírito do Senhor nos leva a dizer que hoje é dia de conserto. Hoje é dia de conserto com Deus. Hoje é dia de consertar a vida diante do Senhor. Hoje é dia de se voltar para Ele. De se voltar. De consertar a própria vida naquilo que você sabe que muitas vezes você tem experimentado dos seus prazeres nesse mundo. Mas esses prazeres estão custando muito caro. Muitos prazeres que não são lícitos, muitos prazeres que irão destruir a tua vida, a tua casa, a tua família. E que hoje o Senhor, pelo seu Espírito, diz: hoje é dia de você vir à frente e dizer: Senhor, eu te amo e eu quero te servir para sempre. Não quero mais ser um servo rebelde, ser mais um servo que está querendo sair debaixo do teu governo, contando os dias, contando as horas para poder me ver livre do Senhor. Não. Eu amo o Senhor. E eu prefiro ser servo, mas ser servo na tua casa, do que ser livre num mundo que irá perecer com o diabo e com seus anjos. Eu prefiro o Senhor. Faça essa decisão no teu coração. Conserta a tua vida. Coloca a tua vida diante do Senhor. Se torne o seu servo todos os dias.